Olá pessoas, tudo bem? Bom, vamos começar aqui a nossa primeira videoaula. Provavelmente ela vai ficar muito ruim, porque é a nossa primeira experiência nesse formato. Espero que as próximas estejam melhores. Vocês vão reparar que eu não vou mostrar a minha cara nas aulas. Vocês vão ver apenas os slides e ouvir a minha voz com uma qualidade duvidosa, já que eu não tenho um microfone dos melhores. Bom, pessoal, para retomar, eu vou pegar o finzinho da aula anterior, da nossa última aula presencial, para a gente não perder o fio da meada, e seguir com a matéria a partir daí. Vocês vão reparar também que o tempo de aula da videoaula é menor que o tempo da aula presencial, porque na aula presencial a gente vai conversando, tirando dúvidas, vocês vão fazendo comentários. E na videoaula sou só eu falando, por isso o tempo de aula acaba sendo menor. Mas o conteúdo é o mesmo que a gente teria na aula presencial, ali nos 2 períodos de história da aula presencial. Ok? Então vamos lá, só retomando, pessoal, a gente estava vendo ali no final do período da República que os generais começaram a ganhar poder, né? Já que a partir do momento que eles começaram a pagar os soldados começaram a se tornar mais fiéis aos generais do que ao Senado. Com isso, esses generais foram ganhando cada vez mais poder, até o momento que os generais começaram a desafiar o Senado. E entre esses generais se destacou a figura de Júlio César, né, como a gente já viu na aula anterior. Júlio César, que tinha uma origem aristocrática, era de uma família de patrícios, se dizia descendente da deusa Vênus e de Enéas, né, o personagem da mitologia romana que seria descendente dos troianos, né, que teria fugido de Troia e teria dado origem a um reino do qual surgiram Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. Então, entre esses generais, né, Júlio César, que se destacou, ele ganhou muito prestígio ao conquistar a Gália, que era aquele território que os romanos tentavam conquistar há muito tempo, e Júlio César conquistou com certa facilidade. E ele, com mais 2 generais também importantes nesse período, Pompeu e o Crasso, formaram o primeiro triunvirato, um governo em que Roma era dominada, né, governada por 3 generais, que conseguiram, de certa forma, submeter o Senado. Entre esses generais, Júlio César acabou se destacando, tendo mais poder que os outros 2, e com isso o Senado tentou tirar Júlio César da função de general, tentou aposentar o Júlio César, que não aceitou essa aposentadoria e reagiu entrando em Roma com as suas tropas. E a entrada de Júlio César com suas tropas, como a gente viu na aula anterior, representa que Júlio César está invadindo Roma, que ele está tomando o poder de Roma. Então, no ano de 49 a.C., Júlio César se torna ditador de Roma. Ele não se torna imperador, e é sempre interessante reforçar isso. As pessoas confundem Júlio César com o imperador. Ele não foi imperador, ele foi um ditador. E ele começa a governar, então, a partir de 49 a.C., como um ditador. Tem um governo autoritário, em que ele estipula as regras, ele governa sozinho. Após 5 anos de governo, no dia 15 de março de 44 a.C., Júlio César foi assassinado pelos senadores. Essa imagenzinha que tem aqui no canto direito do slide, inferior direito, ele é assassinado pelos senadores, que acreditam que matando Júlio César, com a morte de Júlio César, as coisas voltariam ao normal em Roma. O Senado retomaria o poder e a estrutura social política voltaria a ser como era antes. Mas após a morte de Júlio César, outros senadores, aliás, outros generais, começaram a imaginar que eles poderiam fazer o mesmo que Júlio César. E aí voltam as guerras civis, voltam os conflitos entre generais, e aí se destacam 3 generais novamente. O Marco Antônio, que assim como Júlio César tentou conquistar o Egito, chegou a se relacionar com a Cleópatra, da mesma forma que Júlio César havia feito. Outro general que se destaca é o Caio Otávio, que era sobrinho de Júlio César, e um terceiro general chamado Lépito.
e eles formam o segundo triunvirato. Então, de novo, Roma passa a ser governada por 3 generais, que submetem o Senado a seu poder. Lépido acaba saindo de cena, né, por doença, talvez, né, morreu nesse período, acredito que por motivos de saúde, né, por doenças, não foi assassinado. E aí Marco Antônio e Otávio acabam travando uma disputa para ver quem vai ter o controle sobre Roma. E Otávio, com suas tropas, acaba saindo vencedor no ano de 27 a.C. O Senado, para não perder completamente seu poder, e para tentar acalmar os ânimos em Roma, declara Otávio como príncipe, né, como o principal dos generais. Né? A palavra príncipe vem do latim, quer dizer principal. Então ele seria o general principal, o general que manda nos outros generais. E Otávio, tentando ampliar o seu poder, faz uma jogada bastante interessante. Ele entrega para o Senado um pedido de aposentadoria. Ele vai até os senadores e diz, bom, não quero mais ser o principal general, não quero mais comandar Roma, gostaria de me aposentar. E aí o Senado oferece para Caio Otávio o título de Augusto, que em latim quer dizer venerável. Em outras palavras, Caio Otávio passaria a ser reconhecido como um deus, como uma divindade, e teria plenos poderes sobre Roma. A partir do momento que Caio Otávio é nomeado um Augusto, né, um venerável, uma divindade, e tem plenos poderes, ele se torna de fato um imperador. Como a gente viu nas aulas anteriores, a palavra latina imperator, que quer dizer aquele que manda, era usada para se referir a todos os generais. E quando ele se torna o princeps imperator, né, o principal dos generais, ele se torna o que nós conhecemos hoje como imperador, aquele que governa o império. Então ele é podemos dizer, o general dos generais, o general que manda nos outros generais. E além de ser o principal dos generais, ele é também sagrado, ele é também Augusto. Então ele se torna uma divindade com plenos poderes que governa Roma. Então a partir de Caio Otávio, nós temos o início da terceira fase da história de Roma, que é a fase que nós chamamos propriamente de império. Agora Roma passa a ser governada por imperadores. O primeiro desses imperadores, Caio Otávio, que recebeu o título de Augusto do Senado, então ele passa a ser conhecido como Caio Otávio Augusto, e em homenagem a seu tio, ele adota o sobrenome de César. E todos os imperadores romanos adotam o sobrenome César. Então a palavra César passou a ser em Roma um título, não era mais um simples sobrenome, um nome de família, mas sim um título. Para os romanos, César é sinônimo de imperador. Então todos os imperadores eram conhecidos como César. Isso ajuda na confusão, que muitas pessoas acham que já que todos os imperadores eram chamados de César, Júlio César também era um imperador. Mas não, Júlio César foi um ditador. Os demais governantes que vieram depois, os imperadores, em homenagem a Júlio César, colocavam César no final do nome. Então Caio Otávio ficou conhecido como Caio Otávio Augusto César. Então tem gente que se refere a ele como Caio Otávio, como Otávio Augusto, como Augusto César. Mas ele é Caio Otávio, o nome, Augusto é o título e César, homenagem a Júlio César. Certo? O governo de Caio Otávio dá início a um período dentro do Império Romano que nós chamamos de Pax Romana. Pax, em latim, quer dizer paz. Então é o período da paz romana. Esse período vai ali de por volta de 31 a.C. até 235 depois de Cristo. Então dura mais de 2 séculos esse período. Esse período da Pax Romana é considerado um período de grande estabilidade política e econômica dentro do Império Romano. É um período que dentro do Império não há grandes rebeliões, não há grandes revoltas, não há grandes problemas dentro do Império. Os imperadores governam com certa tranquilidade. Mas é também um período em que
o império, os territórios, né, o imperium, que é como os romanos chamavam suas conquistas territoriais, ele deixa de crescer. Então, as características desse império, como está aqui nesse slide. O poder político ele é centralizado nas mãos do imperador, mas esse poder ele não é hereditário. O imperador não é um rei que transmite seu poder a seu filho mais velho. O imperador é alguém escolhido para governar. E o cargo é vitalício, né? O imperador governa até sua morte, mas o próximo imperador não é necessariamente filho do imperador anterior. É alguém indicado pelo imperador anterior. Então o imperador, antes de morrer, ele indica alguém, normalmente algum general que ele considere muito competente, que tenha muito destaque. Às vezes é seu filho, às vezes é alguém da sua família, ou às vezes é alguém que não tem nenhum parentesco, mas que o imperador considera que será um bom próximo imperador. Então, normalmente o imperador romano ele é indicado pelo imperador anterior. Nem sempre essa indicação vale. Às vezes os generais conseguem manipular, conseguem brigar para que outra pessoa se torne imperador, alguém que não tinha sido indicado. Mas a sucessão normal é que o próximo imperador seja indicado pelo imperador atual antes dele morrer. O Senado, dentro da fase do Império Romano, ele continua a existir, mas ele tem muito menos poder do que antes. Se antes o Senado era quem controlava Roma, agora o Senado é simplesmente alguém que garante o poder do imperador, que é subjugado pelo imperador. O imperador tem muito mais poder do que o Senado. Então a função do Senado é basicamente confirmar as ordens do imperador. Então o Senado continua existindo, continua tendo até alguma influência sobre o povo, mas na prática quem governa, quem realmente tem poder é o imperador. Além disso, a partir do Caio Otávio, que recebe o título de Augusto, né, de venerável, todos os imperadores passam a ser reverenciados como um deus da mitologia romana. Então, ainda em vida, os imperadores são reverenciados como deuses. E após sua morte, eles têm seu nome e suas estátuas incluídas no que a gente chama de panteão dos deuses romanos, né? Então ele passa a ser parte da mitologia romana, ele passa a ser um deus. Então o imperador ainda em vida e depois de morto, ele segue sendo venerado como uma espécie de santo ou como um deus da mitologia. Se os imperadores realmente acreditavam que eram deuses, eu acredito que a maioria deles não acreditava. Sabiam que eles não eram deuses, que eles não eram sagrados. E os imperadores que, porventura, acreditaram nisso não duraram muito tempo, né? Os imperadores que acreditavam que realmente eram deuses geralmente eram taxados como loucos, né? E não duraram muito tempo em seus governos. Mas os imperadores usavam esse título de Deus para consolidar o seu poder, para que suas decisões não fossem contestadas. Afinal de contas, ele era divino, ele era sagrado. Esse período da Pax Romana, até 235 d.C., também é um período em que o Império faz novas conquistas territoriais, mas não muitas. Em relação à fase da República, em termos territoriais, o Império cresce muito pouco. Então, territorialmente, o período da Paz Romana é um período muito mais de consolidação, de fechamento das fronteiras, de garantia dos territórios do Império, do que propriamente de novas conquistas. Há novas conquistas, mas elas são muito pequenas e muito pontuais. O principal, no que diz respeito ao território do Império Romano neste período, é a consolidação, é garantir que os territórios conquistados anteriormente não sejam perdidos. Então, essas são as principais características do período que a gente chama de Pax Romana. Aqui nesse slide a gente tem um mapa mostrando a expansão máxima do Império Romano. Então, tudo que vocês estão vendo aí em verde pertenceu ao Império Romano. Reparem que ele dominou todos os territórios do litoral em torno do mar Mediterrâneo.
por isso os romanos usavam a expressão, eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, que em latim quer dizer nosso mar. Então, todo o mar Mediterrâneo foi dominado pelo Império Romano. Então vejam ali toda a costa norte da África, todo o sul da Europa, boa parte do Oriente Médio, e na Europa, quase toda a Europa, inclusive alguns pedacinhos ali, ou a maior parte da ilha da Grã-Bretanha. Então o território que hoje temos a Inglaterra, o país de Gales, fizeram parte do Império Romano. Então essa foi a máxima extensão do Império Romano, conseguida no início do período do Império dentro da Pax Romana. Então esse império, percebam que pela sua extensão ele é considerado um dos maiores da antiguidade. Alguns o consideram o maior, mas existe uma discussão se teria sido o Império Romano ou um outro império que existia na mesma época na China. Na China existia um grande império também, então tem-se uma discussão de qual dos dois seria o maior em termos territoriais na antiguidade. Mas dos que nós estudamos, né, da parte de antiguidade ocidental, o Império Romano foi o maior. Por ser um império muito grande, esse império ele tinha uma administração bastante complicada, bastante complexa. Por ser muito grande, ele era muito difícil de ser administrado. E, além do tamanho territorial, a quantidade de habitantes para a época era muito grande. O Império chegou a ter 50 milhões de habitantes. Para um período que a gente está dizendo ali de primeiros séculos depois de Cristo, 50 milhões de pessoas é uma porcentagem muito alta da população mundial atual, da população mundial da época. Se a gente pensar que hoje em dia, um país como o Brasil, por exemplo, tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, seria 4 vezes mais do que isso, mas para aquela época, seria a gente imaginar que talvez metade da população do mundo fizesse parte do Império Romano. A população era muito menor do que é hoje em dia, então 50 milhões de habitantes é praticamente metade da população mundial da época. Então isso é bastante coisa. Para facilitar a administração do Império, eles seguiram com práticas da época da República, que a gente já estudou, como a criação de acampamentos militares e a construção de estradas por todo o Império. Aqui a imagem de fundo desse slide é uma das estradas do Império Romano, construídas naquela época e que existem ainda hoje. Muitas das estradas construídas pelos romanos na época da República e na época do Império ainda são usadas na Europa, e ainda algumas delas são estradas importantes da Europa. Os romanos também criaram um sistema de províncias, dividiram o grande império em territórios menores, seria mais ou menos equivalente aos estados do Brasil hoje, né? Da mesma forma que o Brasil é dividido em estados, o Império Romano era dividido em províncias. Cada província tinha um governador nomeado pelo imperador. Dependendo da província, poderia ser um general, alguém indicado pelo próprio imperador, se fosse uma província rebelde, uma província mais hostil, mais difícil de ser controlada. Ou, dependendo da província, podia ser nomeado alguém local. Então, um rei, um líder político do povo conquistado poderia ser escolhido governante daquela província. Os romanos, então, eles trabalhavam para ajudar nessa administração com administrações locais das províncias e das cidades. As cidades do Império Romano também tinham seus governos locais. E esses administradores tinham uma certa autonomia, para não depender exclusivamente das ordens que viessem do próprio imperador, que viessem da capital do império, que viessem diretamente de Roma. Esses governadores tinham autonomia para tomar decisões, para criar leis, enfim, para administrar seus territórios, para tentar deixar a administração mais eficiente, já que se todas as ordens tivessem que vir necessariamente do imperador, elas demorariam muito tempo para serem executadas. Então, para tornar mais eficiente, os governadores tinham autonomia. Esse mapa aqui, pessoal, mostra em vermelho as estradas do Império Romano. Percebam ali na Península Itálica,
próximo a Roma, existe uma malha muito densa de estradas, né? Mas essas estradas ligam praticamente todo o continente europeu, né? Do que se considerava a Europa da época, o Oriente Médio ali e o norte da África. Então, os romanos construíram uma malha de estradas muito grande, e interligando Roma, a capital do Império, às diferentes regiões, as províncias mais distantes. Então eles tinham uma malha de estradas muito complexa. Por essa malha de estradas circulavam mercadorias do comércio, circulavam mensageiros levando informações, a comunicação era muito importante dentro do Império Romano, e circulavam também, e a principal função das estradas era essa, circulavam tropas, circulavam soldados. Então a principal função dessas estradas era que o exército chegasse rapidamente em locais onde houvesse revoltas. Então as estradas também tinham uma função estratégica militar na defesa do Império, mas principalmente na contenção de revoltas internas. Então, essa grande malha de estradas foi construída pelo Império Romano. E aqui a gente tem uma notícia aí do dia 18 de agosto de 2018, uma notícia relativamente recente, aí no site da revista Época Negócios. O título da matéria é Impressionante Rede de Estradas Romanas que continua gerando riqueza 2000 anos depois. Então é uma reportagem mostrando que algumas das estradas construídas pelo Império Romano ainda são utilizadas na Europa, algumas delas com a pavimentação original, outras foram asfaltadas, mas que muitas delas continuam sendo utilizadas para o comércio, para a logística, para o escoamento de produção e para a interligação entre diferentes regiões da Europa. Então, em alguns países, por exemplo, em Portugal, ainda há muitas estradas importantes construídas na época do Império Romano. O mesmo acontece na Itália, em algumas regiões da França. Então, para a gente perceber como essas estradas eram de extrema qualidade, porque 2000 anos depois elas ainda estão em condições de uso e sendo usadas para o transporte atual. Algumas servem como caminho para automóveis, para caminhões, para ônibus, ainda são utilizadas. Com o Império muito grande, o exército ganha uma importância ainda maior do que no período da República. Então, o exército dentro do Império Romano ele vai ter uma função estratégica. A gente está falando de um contingente, no auge do Império Romano, de 390 mil soldados. Se a gente parar para pensar, 390 mil soldados para tomar conta de uma população de 50 milhões de pessoas, não é um exército tão grande, não é tão numeroso. Proporcionalmente ao tamanho da população do Império, é um exército relativamente pequeno. Mas era um exército que dava conta de manter a segurança do Império por ser extremamente eficiente. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, a principal característica do exército romano não era propriamente o seu tamanho. A principal característica do exército romano, que fazia ter vantagem sobre outros exércitos, era o fato de serem extremamente eficientes. E é interessante que, se durante a República a principal função do exército era conquistar novos territórios, na fase do Império, como o Império já é muito grande, a preocupação do exército deixa de ser a conquista de novos territórios e a prioridade do exército passa a ser a defesa dos territórios já conquistados. Só que muito mais do que defender de invasões externas, a preocupação do exército é reprimir as revoltas internas. Então o exército ele se volta cada vez menos para questões externas ao império e se volta cada vez mais à segurança interna. Então o exército romano passa a se preocupar em garantir a ordem social e a segurança dentro do império. Então isso é muito importante. Se durante a República o exército está preocupado em conquistar novos territórios e defender as fronteiras de invasões estrangeiras, durante o Império o exército está preocupado em defender a ordem dentro do Império, evitar revoltas da população do Império. Eles não estão tão preocupados com o que está acontecendo
do lado de fora das fronteiras, mas com o que está acontecendo do lado de dentro das fronteiras. Por ser extremamente importante para o Império, quem cuidava da logística e da manutenção das forças do exército era o próprio Estado. O próprio governo romano era quem cuidava da logística e da manutenção das forças. Por isso, o Império interferia na produção de alimentos dentro do Império para abastecer os soldados. Então, a prioridade do governo romano na produção de alimentos não era o comércio, não era o abastecimento da população. A prioridade da produção do Império Romano era o abastecimento do exército. Em alguns momentos, e isso vai gerar revoltas, que a gente vai ver mais para frente, entre alimentar a população e alimentar o exército, o Império escolhia alimentar o exército. E além disso também, como a gente já viu, os acampamentos e os hábitos dos soldados espalhados pelo Império foram importantes para espalhar a língua, os costumes e a cultura romana por todos os territórios conquistados. Então eles continuam tendo um papel cultural e social dentro do Império, de difusão da religião, difusão dos costumes, difusão do latim e assim por diante. Ok? Então essa é a importância esse é o papel do exército no Império. Então percebam que o exército, tanto na República quanto no Império, ele é extremamente importante para os romanos. Mas ele tem uma transformação da República para o Império. Se na República a função do exército é basicamente conquista, no Império a função do exército é manutenção da ordem social, é manutenção da segurança e da ordem social dentro do Império, é evitar revoltas. Tudo bem? Continuando, a gente tem aqui um pouco, a gente vai falar sobre a sociedade no Império. Então, na época da República, a gente viu que a principal divisão que existia na sociedade era entre patrícios e plebeus. E entre patrícios e plebeus existiam os clientes, que nada mais eram do que plebeus, que eram protegidos dos patrícios. No Império, essa divisão entre patrícios e plebeus ela não vai ser mais tão clara como antes, porque como a gente viu durante a República, os plebeus foram ganhando direitos, cada vez mais direitos, e a partir de agora, como o Senado não tem tanto poder político sobre Roma, quem tem é o imperador, então o fato de o Senado ser controlado por patrícios não vai ter uma influência tão grande. Então começam a surgir lideranças no exército que não necessariamente tinham origem entre os patrícios. Então a estrutura social do Império Romano vai se transformar um pouco. Então, se lá no começo, se lá na República, a principal divisão que existia era entre patrícios e plebeus, entre os descendentes das famílias fundadoras de Roma e aqueles que não eram descendentes das famílias fundadoras de Roma, agora a principal divisão do Império é entre cidadãos e não cidadãos. Quem é cidadão vai ter uma série de direitos, quem não é cidadão não vai ter. Mas mesmo essa divisão não é tão forte, porque como a gente viu nas aulas anteriores, o conceito de cidadania entre os romanos é muito simples, não é muito rigoroso como era entre os gregos. Então, muitos povos conquistados pelos romanos adquiriram o direito de cidadania. Então, eram cidadãos romanos, basicamente qualquer pessoa que vivesse dentro das fronteiras do Império Romano e cumprisse com suas obrigações, como pagamento de impostos e obedecer às leis do Império. Então, essa divisão entre cidadãos e não cidadãos não era tão marcante dentro do Império Romano. Acabou se tornando muito mais marcante a divisão entre homens livres e escravos. Essa sim era uma divisão bastante clara dentro do Império Romano. Os homens livres, geralmente cidadãos, gozavam de uma série de direitos, e os escravos, que eram conseguidos através das conquistas territoriais, não gozavam de nenhum direito, não tinham nenhuma liberdade. Então, essa era a principal divisão social que existia no Império Romano.
Diferentemente da época da República, ou se a gente comparar, por exemplo, com os gregos ou outras sociedades da Antiguidade, dentro do Império Romano existia uma relativa facilidade de mobilidade social. Uma pessoa de camada social mais humilde poderia, através do trabalho, através de conquistas pessoais, chegar a cargos altos ou a posições sociais elevadas dentro da sociedade romana. E durante o Império, qualquer cidadão poderia concorrer a cargos de magistratura, não apenas os patrícios. Então, com essa possibilidade de qualquer cidadão poder ser eleito para um cargo de magistratura, pessoas de condições mais humildes, de origem plebeia, poderiam atingir a elite da sociedade romana. Então, a mobilidade social dentro do Império se torna muito mais comum do que na época da República. Então, era mais possível alguém sair de uma camada social considerada inferior, menos privilegiada, e acessar uma camada social mais privilegiada. Claro que não era todo mundo que conseguia, não era algo que, assim, grandes quantidades de pessoas saíam de camadas mais humildes e iam para camadas mais altas, mas isso se torna mais possível do que em momentos anteriores. Mesmo com essa mobilidade social, a sociedade romana era dividida em ordens, então as pessoas eram reconhecidas dentro da sociedade segundo a ordem social a que pertenciam. Era possível mudar de uma ordem para outra, era mais comum do que essa mobilidade social do que em outras épocas, diferentemente da época da República, em que alguém que pertencia ao grupo dos plebeus não podia se tornar patrício, nem alguém patrício se tornar plebeu. Mas a partir do momento que é permitido o casamento, ainda na época da República, entre pessoas de grupos sociais diferentes, e a partir do Império, em que qualquer cidadão pode concorrer a cargos de magistratura, e também com o crescimento da importância do exército, o exército que tinha pessoas de origem tanto plebeia quanto patrícia, a estrutura da sociedade vai mudar um pouco. Então, ao invés de ter uma divisão básica entre patrícios e plebeus, a gente vai ter uma divisão agora em 3 ordens sociais. A base da sociedade romana é a ordem plebeia, que são cidadãos comuns e pobres. Agora, a questão de ser plebeu não tem mais tanto a ver com a origem de nascimento. Tem mais a ver com a propriedade de terras, tem mais a ver com ter acesso a cargos, tem mais a ver com condição econômica. Então, agora, os plebeus são caracterizados não exatamente pela família em que nasceram, mas mais pela condição econômica a que estão ligados. O que seria mais ou menos a classe média do Império Romano é a ordem equestre, ou ordem dos cavaleiros. Os cavaleiros eram pessoas que tinham alguma riqueza, geralmente comerciantes. E os comerciantes geralmente eram pessoas de origem plebeia, não eram patrícios os comerciantes. Então eram pessoas que tinham dinheiro e com esse dinheiro tinham condições de ter armas, comprar cavalos, comprar armaduras, se tornarem soldados e se tornarem líderes militares. Então eram pessoas que tinham acesso a riquezas para se tornarem líderes dentro da sociedade, para se tornarem soldados, mas não um soldado qualquer, um soldado com um cargo de liderança. Então a ordem equestre a gente pode dizer que era uma camada composta por pessoas de origem mais humilde, mas que ganharam dinheiro, na maioria dos casos, através do comércio. E a gente tem que levar em consideração que com o crescimento do Império Romano, com o crescimento dos territórios ao longo da República e com a consolidação desse vasto império durante o período dos imperadores, os comerciantes estão ganhando muito dinheiro, porque eles têm acesso a produtos de muitos lugares e têm acesso a consumidores de muitos lugares. Então os comerciantes enriquecem muito nesse período da história de Roma. E a elite da sociedade romana era chamada de ordem senatorial.
a ordem senatorial era composta pelos nobres, por aquelas pessoas que poderiam se tornar senadores, ou seja, continua sendo uma ordem social formada basicamente por patrícios. Mas tem uma mudança importante. Agora, para ser senador no Império Romano, não era necessário ser de uma família de patrícios. Você podia ser senador se você tivesse uma renda muito alta. Então, se você fosse, por exemplo, um grande proprietário de terras, mesmo que você não tivesse origem patrícia, você, pela sua renda, poderia se tornar um senador. Então, de novo, a divisão social no Império Romano agora não é mais pela família de nascimento. A divisão social é pela renda. Só que tem um asterisco, tem uma observação aqui. Comerciantes não podiam fazer parte da ordem senatorial, porque o comércio era considerado uma atividade de pouco prestígio social. Então, por mais que um comerciante fosse muito rico, o máximo que ele conseguiria era pertencer à ordem equestre. Ele não poderia ser da ordem senatorial, porque para ser da ordem senatorial, você não podia exercer trabalhos manuais, e o comércio era considerado um trabalho manual. Então, basicamente, os senadores eram pessoas que tinham muito dinheiro e que alguém trabalhava para elas. As pessoas da ordem senatorial não trabalhavam, por isso eles eram elite da sociedade. Alguém trabalhava para eles. Por eles terem muito dinheiro, então tinham, por exemplo, muitas terras e tinham muitos escravos trabalhando nessas terras. Já um comerciante, ele trabalha no seu comércio, ele precisa viajar, ele precisa negociar, então ele trabalha. Como ele trabalha, ele não pode ser da ordem senatorial. Então a gente tem essa divisão na sociedade romana. Temos a ordem plebeia, que são cidadãos comuns e pobres. A ordem equestre, que são pessoas com alguma riqueza, geralmente comerciantes. E ordem equestre porque são cavaleiros, porque têm acesso a ter armas e cavalos que permitem que essa pessoa tenha um cargo de destaque no exército. E a gente tem a ordem senatorial, que não é mais determinada pela origem de nascimento, né, pela família em que a pessoa nasceu, mas pelas riquezas que a pessoa tem, a não ser que essa pessoa seja rica através do comércio. E aí, se ela for comerciante, ela não pode ser da ordem senatorial, porque o senador ele tem que se dedicar exclusivamente à política. E se a pessoa tem um trabalho manual, um comércio, enfim, ela tem que se dedicar a esse trabalho. Então a gente tem essa divisão na sociedade romana. Percebam que na sociedade romana a elite, que é a ordem senatorial, não trabalha. Ela é rica, mas tem pessoas trabalhando para ela. Ela não trabalha. Ok? Também, pessoal, é interessante perceber que era possível mudar de ordem social. Um plebeu, caso ele se tornasse comerciante e enriquecesse, ele podia entrar para a ordem equestre. Alguém da ordem equestre, se abandonasse o comércio e se tornasse um grande proprietário de terras, podia entrar para a ordem senatorial. Então a mobilidade social era possível no Império Romano. Apesar de não ser muito comum, ela era possível. Ok?